Pela estreia no Campeonato Paulista, o Guarani enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto na noite de ontem. Estreia também do novo técnico Maurício Souza, que chegou em Campinas em dezembro do ano passado, além de novos jogadores que foram contratados nessa janela e vestiram a camisa bugrina pela primeira vez. A primeira chegada mais ofensiva na partida surgiu com o Bugre. Após uma tabela pelo lado esquerdo, ainda no setor defensivo, a equipe alviverde chegou ao ataque e a bola sobrou para Isaac, que finalizou mal e para fora. Aos 6 minutos, Emerson Barbosa cruzou na área e o lateral Jean Victor do Botafogo cabeceou em direção à própria meta. A bola desviou em Edson e morreu no fundo do gol. Contra! Gol do Bugre! Avante, meu Bugre! Edson, zagueiro contra! Na marca de 6 minutos! Com um meio-campo diferente do que todos estavam prevendo, Anderson Leite vestiu a camisa 10 e jogou em uma posição mais avançada. Apesar de jogar bem e conseguir realizar a função, a participação dele não durou muito. Com 20 minutos, Anderson Leite sentiu um desconforto e teve que ser substituído. Ainda no primeiro tempo, o Pantera partiu para cima e tentou empatar a partida. Toró arriscou de longe e assustou o goleiro. Na segunda etapa, Gabriel Mesquita salvou o Bugre com uma defesaça, mas já não valia mais nada, pois o impedimento havia sido marcado. A equipe visitante apresentou uma postura diferente e chegava muito mais ao ataque mantendo a posse de bola. Com 14 minutos, Alexandre Jesus recebeu na frente, driblou o goleiro e tocou na área, mas o zagueiro Rafael cortou o lance, impedindo o empate da equipe tricolor. Apesar de chegar mais vezes ao ataque, o Botafogo cometia erros que impediam dar sequência na partida, e foi aí que o Bugre aproveitou para matar o jogo. Giva desarmou o Edson, que fazia a saída de jogo. O volante bugrino ficou cara a cara com o goleiro adversário e marcou o segundo do Bugre. Gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 18 minutos, etapa final de jogo, no lance rápido, de bobeira da defensiva do Botafogo. Chega o Giva para tocar por último, enfiando a bola pro fundo do gol. Guarani amplia no brinco de ouro. Explode o sofrido torcedor bugrino. Giva, camisa 15. Ele não perdoa. Novamente com Alexandre Jesus, o Botafogo tentou reagir, mas já não havia tempo para mais nada. Fim de jogo no brinco de ouro. Guarani 2, Botafogo 0. Uma equipe que a gente conhecia bem, os jogadores que estavam. Mas a gente o tempo todo, a gente incentivou nossos atletas a ter coragem, a competir bastante. Foi isso que a gente fez no jogo todo. A gente foi um time extremamente competitivo. Lutou o tempo todo, em nenhum momento nós nos acovardamos em jogar em bloco baixo. A gente o tempo todo buscou subir as linhas, né? E a gente sabia que a condição física, em função do tempo que a gente tinha de treinamento, não era ideal, né? E a gente acabou sofrendo um pouquinho no final por conta disso, mas suportamos bem. Com um ótimo resultado para estrear em 2025 com o pé direito, o Guarani soma seus primeiros 3 pontos na competição. Agora, a equipe já se prepara para seu segundo desafio no campeonato, enfrentar a Inter de Limeira no próximo sábado no Limeirão. Mas a gente vai pensar jogo a jogo, a gente vai agora ver como é que vão se portar os atletas, a gente vai recuperar, nós temos um treino amanhã para quem não jogou, temos um treino na sexta-feira e aí concentrar para fazer um bom jogo lá também nesse modelo. Veja a importância de fazer esses lançamentos da área, cruzamentos fortes. Emerson Barbosa faz o cruzamento, olha a lambança. Veja o que é que o Jean Victor fez. Deu uma cabeçada contra o próprio gol e a bola bateu no Edson, que é volante, não é zagueiro, mas estava jogando aí de zagueiro e entra. Onde será que ele tentava mandar essa bola, né? Eu acho que tentava mandar para a linha de fundo. Porque não era recuar para o goleiro. Com essa força ele não estava recuando para o goleiro. O recuo desse só se o cara... Exatamente, né? O cara tiver com apito de trem na cabeça, não era uma jogada assim tão perigosa. Não sei se daria para o Matheus Sérgio, que estava atrás dele, né? Estava um pouco longe.
Foi precipitado aí a precipitada decisão do Jean Victor e o Edson contribuiu. Aí, portanto, este foi o primeiro gol, o gol contra cruzamento do Emerson Barbosa, remanescente. Ano passado ele fez 10 jogos com a camisa do Guarani. E para mim foi um dos destaques do Guarani ontem, viu, Batista? Ainda é cedo, claro, o campeonato está só começando, mas ontem eu gostei do Emerson Barbosa, principalmente nesse apoio ali pela esquerda. E olha o que o Edson vai fazer. Giva é muito forte, né? Tem uma complexão física extraordinária. Joga a perna por baixo das pernas do Edson. Olha lá. Ganha, domina, arranca e dá uma chapada extraordinária. Bateu forte para estufar a rede. Giva. Tá aí de novo o gol. E a narração de Roger Williams pela Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência em todas as plataformas, no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Giva só entrou porque o Anderson Leite saiu contundido, né? Machucado, pelo lado esquerdo, ainda no setor defensivo. Requer aí uma vigilância para saber o que é que pode acontecer na sequência do campeonato. Mas o Anderson Leite saiu para a entrada do Giva e ele foi muito feliz, metendo a bola na rede. Vamos lá, Catarino, você esteve lá no estádio Brinco de Ouro. O que você achou da estreia bugrina? Claro que a gente tem que levar em consideração o fato de ser um começo de campeonato. O Guarani está com um time totalmente remontado, reformulado com relação à temporada passada. Então a gente precisa ir devagar com o andor, né? Frear um pouco da empolgação. Mas não dá para esconder que foi uma boa partida do Guarani. Facilitou o fato de ter feito gol logo no começo, né? Numa falha aí da defesa, um presente do Jean Victor e também do Edson. Mas o todo o Guarani soube tomar uma pressão do Botafogo que em nenhum momento foi superior na questão de chances criadas. Teve mais a posse de bola, praticamente o jogo todo com a posse de bola maior do que a do Guarani, mas em nenhum momento o Botafogo exerceu uma pressão absurda a ponto de incomodar o Gabriel Mesquita. E nas vezes em que chegou com perigo o Guarani, tanto que conseguiu marcar uma vez em cada tempo nas falhas do Botafogo. Gostei do Emerson Barbosa, foi bem, gostei do Rafael Rodrigues na zaga também e gostei do Isaac, né? O Isaac fez um bom papel ali no meio campo, às vezes alternava fechando como um terceiro marcador e quando tinha a posse de bola ele se tornava o armador da equipe do Guarani, trabalhou bastante ali pelo lado esquerdo, ao lado do Emerson Barbosa, enquanto teve fôlego para isso. E gostei também do Matheus Regis, né? Toda aquela pressão, ter vindo da Ponte Preta, alguns torcedores no começo do jogo pegaram no pé do Matheus Regis, mas enquanto teve pernas também incomodou a defesa do Botafogo. Gostei do que vi. O próprio técnico Maurício Souza disse na coletiva que, claro, tem que se comemorar essa vitória, mas já pensar no próximo jogo no sábado, mas importantíssimo para o Guarani começar vencendo o campeonato. Batista. Daqui a pouco quero fazer uma pergunta para o Catarino sobre a questão das bolas nesse jogo do Guarani. La pergunta? Mas antes, quero ouvir o CH também. Daqui a pouco vamos falar da Copinha, hein? O Guarani joga hoje, partida marcada para hoje contra a Ferroviária em Araraquara. Mas e aí, CH, Guarani teve no final do jogo ali uma pressão. Claro, estava perdendo o jogo, o Botafogo foi para cima, mas durante o jogo inteiro, Guarani no começo do segundo tempo, Botafogo ameaçou alguma coisa e tal, mas marcou o segundo gol a 17 do segundo tempo, não deu chances para o adversário. O Guarani apresentou muito mais do que eu esperava, mas muito mais. Eu esperava uma extrema dificuldade, um time completamente ainda sem organização, e eu vi coisas boas no time. Eu vi um time brigador, eu vi um time organizado sem a bola, eu vi valores individuais interessados pelo jogo. Esse time do Guarani me parece, a primeira impressão, que é um time que não tem preguiça, e isso é legal. Faltam, evidentemente, faltam camisa 10, desculpa, com todo respeito ao Anderson Leite, não pode ser esse cara, não é só a camisa 10, mas é aquele meia por dentro, não é? E falta um centroavante, Batista. O Caio Dantas e o Bruno Mendes no jogo de ontem já deu para perceber a falta que um jogador com essa característica faz. Mas o resultado foi extraordinário. O time do Guarani foi remontado, o técnico é novo e me parece que está num caminho interessante, mas é muito cedo para fazer a avaliação. Mas
repito, o Guarani para mim entregou muito mais, além do resultado, do que eu esperava. E o Botafogo não é um time fraco, viu, Batista? É um time de qualidade, tem bons jogadores, tem um elenco qualificado também, então não foi de qualquer adversário que o Guarani ganhou ontem, não. Uma vitória importante e convincente aí na primeira rodada. Centroavante é o Viseu, que é o menino da base, é o único centroavante que tem, mas o Guarani está no mercado, né? Isso. Está em busca aí de um centroavante. Isso, o nome mais cotado é o de Robson, né? Jogador que estava na equipe do Coritiba, não é exatamente um centroavante, né? Mas é um atacante que fez gols importantes, já não pertence mais ao Coritiba, foi desligado no final da temporada passada, é um dos nomes, né? O próprio Maurício foi perguntado também na Coritiba sobre o João Marcelo, né? Artilheiro da Copinha aí, e tem feito gols importantes pela Copa São Paulo. Ele diz, olha, vamos com calma, vamos com cautela, um jogador que eu pretendo contar sim, mas não dá para colocar no garoto essa responsabilidade. Precisamos ir ao mercado para contratar um centroavante.